do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felicitações, meus queridos amados cristãos ortodoxos, pela festa do batismo do Senhor, a chamada Teofania. Durante 30 anos, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo havia vivido de maneira oculta ao mundo, submetendo-se em obediência total à sua mãe e ao seu pai adotivo José. Mas chegou o momento onde haveria a sua manifestação a Israel. Mas antes disso, foi enviado na frente dele uma voz que clamava no deserto, o seu precursor, o seu primo na carne, João Batista, onde a sua missão primordial era aplanar as veredas para os caminhos do Senhor, como já havia sido profetizado nos profetas, que um dia haveria uma voz que clama do deserto, que prepararia as veredas para o caminho do Senhor. Que veredas são essas? Os corações dos homens que deveriam ser aplanados, ou seja, corrigidos de seus erros através da graça do arrependimento. O arrependimento é a ferramenta pela qual um coração pode ser aplanado, pode ser corrigido do seu caminho tortuoso e colocado numa vereda reta e plana, na qual o Senhor depois pôde vir com a sua luz. Então, para que esse caminho de luz do Senhor pudesse ser preparado, para que mais facilmente os corações já estivessem preparados com mais sensibilidade para a luz que se manifestaria através do Messias, foi necessário que o seu precursor fosse enviado. E ele fez muito bem a sua tarefa. Pessoas vieram da Judéia, da Galileia, da Samaria e iriam confessar os seus pecados ao Batista. E esses pecados, de maneira simbólica, como um sinal de um batismo de arrependimento, como um sinal de que os pecados seriam lavados pela misericórdia de Deus. Então, as pessoas iam e mergulhavam-se no Jordão e João os batizava, por isso foi o nome dele dito João o Batista, ou mais conhecido para nós como o precursor do Senhor, aquele que foi antes dele enviado para preparar os corações, para que os corações mais facilmente preparados para receber a boa nova estivessem mais aptos a, quando nosso Senhor se manifestasse, facilitar o seu trabalho. Assim a eterna providência de Deus designou que ocorresse, e assim ocorreu. Completados seus 30 anos, nosso Senhor então oficialmente aparece durante uma madrugada, também às margens do Jordão, o que causou um grande espanto a João, que naquele momento reconheceu, obviamente, o seu primo. Sabemos pela tradição da Igreja Ortodoxa, como no prado espiritual de João Moscos, que Nosso Senhor se encontrava com João Batista em sua adolescência e conversavam secretamente na caverna onde o João habitava e morava no deserto do Jordão. Isso está registrado na tradição dos padres, que havia encontros onde Nosso Salvador de tempos em tempos ia e mantinha conversações espirituais com o seu próprio futuro Batista, ao que nos leva até a imaginar o que será que as paredes dessa caverna onde morava João, o que será que essas paredes dessa caverna será que não escutaram? Que nível de conversação que para todo sempre estará ali guardado e ninguém saberá. Veja o currículo e a tradição da igreja, que até a localização de onde o Batista morava, uma caverna que ele tinha, onde ele foi deixado e acolhido pelos anjos quando bebê, ali também, mantendo-se ali no deserto como eremita, alimentado de gafanhoto, mel silvestre, ali também Nosso Senhor visitava de tempos em tempos. Então não foi a primeira vez que eles se conheceram. Tampouco é agora que o Batista vai se dar conta que ele era além de homem, Deus. Negativo. Lembro que no próprio ventre de Elizabeth, a criança estremeceu no ventre de sua mãe, já reconhecendo no seu primo o próprio Deus, já o reverenciou no próprio ventre da sua mãe. Então não era para o Batista uma novidade, que na hora que ele viu Cristo vir, que naquele momento houve uma revelação para ele que ali era Deus, como os nestorianos muitas vezes defendiam. De que somente nesse episódio do batismo é que Nosso Senhor começou a ter uma intimidade maior com a divindade. Que foi na teofania que aí finalmente a divindade se aclopou ao seu corpo humano. E que durante esses 30 anos ele viveu apenas como um homem comum e que a partir de agora ele teve um vínculo mais íntimo com a divindade, como os nestorianos dividiam. Cristo, já que não podiam dividir ele segundo a teoria de Ário, o dividiram na verdade em praticamente duas pessoas. E na verdade isso é uma heresia muito grande.
Na verdade, sempre o Batista se deu conta de que ali estava Deus e homem a uma vez. Mas uma coisa ele nunca havia imaginado, que de fato Nosso Senhor iria chegar ali diante dele, e ele pensava talvez que ao chegar Nosso Senhor, o seu ministério iria se encerrar, ele iria se recolher para um futuro martírio ou uma outra assistência que Deus designasse, e a partir dali Nosso Senhor começaria a sua pregação, da onde ele havia parado, vamos dizer. Para ele, esse era o seu papel. Mas de repente, quando Nosso Senhor vem como um homem comum, ainda que era isento de pecado, pedindo e exigindo o batismo, aí o Batista começou a tremer. Como nós cantamos e proclamamos nesses ofícios que lemos desde ontem à noite, na vigília, como hoje também pela manhã nos ofícios. Onde as mãos do precursor começaram a tremer. As montanhas começaram a se sacudir, o Jordão retrocedeu. Os anjos se apresentaram como servos, com as mãos, como que nos ícones, se você observar os ícones da teofania, os anjos estão com suas mãos simbolicamente colocadas por dentro de seu manto, significando o quê? Que estavam prontos para servir aquele momento, que estavam ali de maneira inimaginável, pressentindo que Nosso Senhor talvez cometesse o ato tão fora de expectativa para um Deus, se permitisse ser batizado, já que o batismo, em teoria, é para quem tem pecados. E nós sabemos que Nosso Senhor assumiu em tudo a natureza humana, com exceção do pecado, obviamente. Qual seria a necessidade, então, de Nosso Senhor ir aí pedir o batismo? Naquele momento, toda a criação se manifestou. E como era noite, pela tradição da igreja, sabemos que foi pela madrugada que Nosso Senhor se aproximou ao Jordão. No momento onde ele foi, entrando no Jordão, o Jordão retrocedendo, mudando o seu fluxo, o Batista tremendo com suas mãos, de repente todos têm que obedecer ao que Nosso Senhor disse. Montanhas, acalmem-se. Jordão, volte. Como símbolo do mar que fugiu. Porque eu preciso cumprir o mistério da Páscoa agora já. E esse é o tema desse sermão. Nós podemos dizer que hoje estamos comemorando, quando nós cantamos o ofício de ontem, uma Páscoa antes da Páscoa. A festa da teofania, ela é tão gloriosa, ela nos renova tanto ânimo, ela tem tanta força. Como hoje nós acabamos de celebrar uma dupla liturgia, ontem, hoje, o ofício das águas, todos esses cantos que propriamente lemos, os que leram os 2 cânones da festa, nós que lemos os versos compostos por Sofrônio de Jerusalém e tantos outros, nós vamos percebendo que de fato não é um exagero quando os padres dizem que a teofania é uma Páscoa antes da Páscoa. E nós vamos trabalhar isso nesse sermão para entendermos bem. Nosso Senhor de fato proclamou: é necessário que o Jordão volte do seu retroceder, que tu, ó Batista, seja obediente e me submerja nas águas. É necessário montanhas que se acalmem, porque é necessário que eu cumpra o mistério da Páscoa já de maneira antecipada hoje em meu batismo. E só restou ao Batista, humildemente, obedecer como servo, e houve aquela realização da tripla imersão de Nosso Senhor, ainda que era homem perfeito, com isenção do pecado, foi para o batismo, cumprindo tudo aquilo que os pecadores estavam cumprindo. E o que aconteceu foi que, após a sua tripla imersão, o Jordão, inclusive, borbulhou e inverteu seu fluxo. E todos os anos, na data do velho calendário para a festa da teofania, não há 13 dias atrás, como os hereges e renovacionistas já comemoraram, fora do calendário eclesiástico a festa da teofania, nós que comemoramos hoje, 19 de janeiro, também no Jordão, na Terra Santa, há um milagre do rito da bênção das águas. Todos os anos o Patriarcado de Jerusalém realiza esse rito, obviamente. E o Jordão continua no dia 19 a borbulhar e inverter o seu fluxo, quando se joga a cruz sobre ele. Na questão de dar a bênção final das águas, que finaliza com a cruz, como vocês viram ontem no rito de abençoada, o rito da grande bênção das águas. E até hoje esse milagre ainda se faz presente, no dia 19 de janeiro, e não 13 dias para trás. Pois, meus amados cristãos ortodoxos, naquele momento, quando Nosso Senhor sai da sua tripla imersão, uma luz e um fulgor ilumina todo o ambiente.
E como era madrugada, todos observaram do Batista e todos que estavam ali aquele esplendor da manifestação da natureza divina de Deus. E mais do que isso, vou lhes dizer agora por que é que o corpo de Cristo e todo o ambiente brilhou com uma luz, ao ponto de ser uma madrugada parecia que era dia. Porque a festa da teofania é justamente, sem exagero, a Páscoa antes da Páscoa. O que nós comemoramos na Páscoa? A vitória de Cristo sobre a morte, a sua paixão, a sua crucificação, sua morte e então, como resultado de tudo isso, a sua ressurreição. Isso é como comemoramos na Páscoa, não é? A morte vitoriosa de Cristo, porque através de sua morte ele pisou a morte com sua morte, dando vida aos que estavam no sepulcro, como cantamos no tropário. Não foi diferente o que ocorreu exatamente em seu batismo. Ele obrigou o Batista a batizá-lo, porque quando ele submerge nas águas do Jordão, sabe o que ele foi fazer? Como Deus, enquanto homem, estava com sua divindade sem separação de sua humanidade, enquanto Deus e homem, aos olhos dos homens, como homem sendo batizado, mas como Deus, triunfando sobre os poderes da morte, dentro e no fundo do Jordão. Se vocês observarem o ícone para a festa, nós vemos exatamente esses mistérios que nós estamos dando. Alguns ícones são tão bem colocados sobre o batismo do Senhor, que fazem questão de colocar aquela penumbra, que era de noite. Mas nesse ícone, por exemplo, se vocês observarem, veja que no fundo do Jordão existem monstros, como Leviatã, como figuras estranhas, manipulando ferramentas, manipulando jarros, montados em monstros marinhos. O que significam esses personagens? O que vocês acham que estão aqui debaixo do Jordão? Os pecados? Não só os pecados, mas o que? O que será que... Quem são esses personagens que simbolicamente simbolizam alguma coisa que estava aí no fundo do Jordão de maneira simbólica? Que através de um mistério, nosso Senhor os derrotou. O que vocês acham que simboliza esses monstros, esses seres humanos montados em monstros marinhos? O que simboliza isso? Demônio. Exatamente. Os demônios. Significa que nosso Senhor, quando foi submergido pelo Jordão, por João Batista, veja a mãozinha dele batizando nosso Senhor. Lá no fundo das águas, nosso Senhor, pela tradição da igreja, sabemos que nesse mistério de maneira antecipada, porque para Deus não existe tempo. Para Deus não existe a marcação de presente, passado, presente e futuro. Deus simplesmente é, o seu estado é. Eu sou, é o que é. Deus não está preso a tempo, a passado, presente e futuro. Ele é, ele existe, ele é eterno. Então, para ele, não há diferença de tempo, espaço, antes e depois. Então, antecipadamente, o que ele fez no dia que desceu ao Hades e passou lá 3 dias, ele acabou de fazer antecipadamente com as 3 imersões. Ele derrotou lá no fundo do Jordão, como se fosse descendo ao Sheol e ao Hades, e derrotou os demônios. Derrotou a morte em seu batismo, insuflando nesse sacramento um poder sobre a morte. Opa! Então aqui nós começamos a raciocinar uma coisa. O batismo do Senhor, por definição, é um mistério que nos dá vitória sobre a morte. Porque na imersão, porque 3 vezes imerso? Primeiro que gera uma alusão à Trindade que queria se manifestar exatamente quando nosso Senhor saísse das águas. Assim que ele saísse das águas, o Espírito Santo em forma de pomba e o Pai em vós se manifestaria. 3 pessoas, um só Deus. Repitam, 3 pessoas. 3 pessoas. Um só Deus. Um só Deus. 3 personas. 3 pessoas. Um solo Deus. Um só Deus. Un solo Dios, Um só Deus. en 3 personas. Em 3 pessoas. Padre, Padre, Hijo Hijo e Espírito Santo. e Espírito Santo. Nessa festa que nós comemoramos hoje, chamada Teofania, é que Deus se manifestaria plenamente ao mundo, através de suas 3 pessoas, sendo ele um só Deus. Então, primeiro, 3 inversões, para fazer alusão, justamente, que logo mais o Pai falaria: este é meu Filho amado, em que muito me compraz, e põe todo o meu contentamento, todo o meu amor, todo o meu prazer, toda a minha alegria e satisfação, todo o meu beneplácito está no meu Filho. Depois o Espírito Santo não
uma pomba verdadeiramente, mas o Espírito Santo, em forma de pomba, pairou sobre o Filho. Então as 3 imersões são alusão à Trindade. Mas não só isso. Assim como nosso Senhor passaria 3 dias no Hades, derrotando toda a morte através de sua morte, de maneira antecipada, no dia de seu batismo, ele insuflou nesse mistério do batismo uma força derrotadora e esmagadora de demônios. Por isso nós oramos na hora de santificar as águas. Se vocês escutaram bem, uma das súplicas que o sacerdote faz é para que essa água se torne esmagadora e destruidora, uma arma destruidora de demônios. Porque justamente o Jordão passou a ser santificado com o poder de derrotar demônios. E não só demônios. O fruto do pecado que eles nos causam e nos instigam, que tem como salário a morte. Então Deus, que não vive em tempo e espaço, mas na eternidade, antecipadamente deu ao mistério do batismo esse poder de, ao ser submerso nas águas, derrotar a morte. Quando ele emerge na terceira imersão, tudo foi iluminado por luz e era de madrugada. Isso era uma alusão à sua ressurreição. Opa! Segunda força insuflada no batismo. Força de ressuscitar almas caídas no pecado. Ressuscitar mortos em uma só vez. Então, 2 forças nós vimos que nosso Senhor insuflou no seu batismo. A vitória sobre a morte e sua ressurreição. Então, significa que todo aquele que a partir de agora participa do batismo na Santa Igreja Ortodoxa, participa do mesmo mistério de morte e ressurreição de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Uma Páscoa antes da Páscoa. Hoje, que estamos comemorando Páscoa antes da Páscoa, e também naquela época foi uma Páscoa vedada misteriosamente, antecipadamente, da Páscoa que viria 3 anos depois, quando ele, aos 33 anos, morresse e ressuscitasse. Percebem como a grandiosidade da tradição da igreja bem explicada nos faz entender com tanto amor o que nós estamos fazendo aqui dia e noite na Santa Igreja Ortodoxa, que isso nos dá um sentido de vida tão grande, que primeiro nós descartamos que essa tradição pode ter sido inventada. É muito bem feito para ser inventado. Não é como a tradição dos maometanos, que são lendas e mitos, ou de coisas ditadas por anjos caídos. Não são ritos vazios e protótipos simbólicos, esvaziados de significado, como os ritos israelitas atuais. Não são como as crenças e lendas do passado. Não são mitologia, é algo real. E que não só nós temos a explicação perfeita de como a Páscoa foi antecipada no batismo e a festa da Teofania é uma manifestação de Deus. Primeiramente, nesse sentido, uma epifania. Por quê? Epifania porque Deus se mostrou. Deus apareceu no Jordão para ser batizado. E teofania porque as 3 pessoas se manifestaram. O Pai com sua voz, dando testemunho de seu Filho, não dizendo como nestorianos que ali era uma figura humana que agora vai ter intimidade com a Trindade. Negativo. Este é meu Filho amado, da minha própria substância, no qual eu ponho todo o meu contentamento, porque ele é da mesma ousia que eu, da mesma substância que eu, o Pai. E o Espírito Santo, em forma de pomba, paira sobre ele. Daí que tivemos uma teofania, a manifestação de Deus. Mas, observe a conexão das 3 imersões no Jordão, com a descida ao Hades para derrotar os demônios e a morte, como também destruindo o Leviatã. O Leviatã, na Escritura do Antigo Testamento, era um símbolo do que seria o Hades, o Sheol, um monstro que engolidor de almas no mundo dos mortos. E misteriosamente, quando Cristo desce 3 vezes ao Jordão, é uma antecipação, fora do tempo e do espaço, no seu mistério, no seu tempo, digamos assim, cairótico, de como ele ali também já estava dando àquele sacramento uma antecipação de graça do que seria sua descida ao Hades 3 dias. Aí vem uma pergunta, então, agora nós sabemos porque nosso Senhor foi batizado. Não é que ele precisava ser batizado, porque jamais poderíamos dizer isso é uma blasfêmia, dizer que nosso Senhor precisava ser batizado, porque batismo para pecadores. Então, conclusão, não é o Senhor, ou não é o batismo, não é o Senhor que precisava de batismo, mas é o batismo que precisava de nosso Senhor.
Porque é o batismo que precisava que nosso Senhor fosse até ele e o criasse como um mistério, fabricador de almas, que ao participarem desse mistério, participam da própria morte e da própria ressurreição do próprio Salvador. Então é por isso que a explicação do que significa batismo é que toda alma, quando é batizada na Santa Igreja Ortodoxa, ela participa da própria morte, mas também da própria ressurreição do Salvador. De tal maneira que ali morreu uma alma e nasceu outra. Uma alma limpa de seus pecados. Nasce uma nova alma, renovada, regenerada. Essa alma morreu e ressuscitou em Cristo. E o corpo também participou do batismo. O batismo, o corpo também desce as águas, é ou não é? Foi só a nossa alma que desceu ou não? Todo o nosso ser foi batizado, inclusive o corpo. E o corpo também participou da morte e ressurreição em Cristo. Só que a regeneração do corpo vem no dia da regeneração geral. Quando nosso Senhor vier em sua segunda vinda, os mortos ressuscitarão e o nosso corpo ressuscitará conforme o que ele recebeu no batismo. Mas a alma, naquele momento, já recebe a ressurreição. Inclusive, os espólios de toda a vitória que nosso Senhor teve sobre a morte. Todos os espólios que ele teve, o que são espólios? São os objetos e coisas que uma pessoa, quando vence uma guerra, que ela toma do seu adversário. Quando se conquista um castelo, se conquista um reino inimigo, e você toma todas aquelas posses, os cavalos, o ouro, os metais, as construções. Qual foi o espólio de Nosso Senhor quando ele venceu o Hades? Quando ele venceu a morte? Os espólios dele são a própria vida eterna. Então vejam que quando nós saímos do batismo, se tudo ocorre bem, vejam a importância de relembrar no dia de hoje o nosso batismo. Após o nosso batismo, se tudo corre bem, nós estaremos vivendo a total graça e santidade que nos foi dada de graça no dia daquele batismo, tendo recebido em nós toda a regeneração do poder da ressurreição de Cristo, nos tornando semelhantes a Deus em tudo. Isso chama-se deificação. Ainda que cada um com a sua substância, a nossa semelhança e nossa imagem passam a estar completamente sendo um receptáculo para a moradia de Deus. Então, ainda que Deus mantenha a sua substância dele, e nós a nossa, a participação em suas energias é tão grande, em sua graça é tão grande, que nós passamos a ser os chamados deuses criados. Existe Deus incriado, o eterno, que nunca ninguém será igual a ele, mas os seus deuses criados, participantes de suas energias, de sua teoses. Isso tudo nos foi dado de graça no batismo, ainda que nós não merecíamos nada, ainda que éramos pecadores, infelizmente somos pecadores, infelizmente nós vamos quebrando as promessas do nosso batismo, isso é muito trágico. Se nós não quebrássemos as promessas do nosso batismo e mantivéssemos aquele estado desde aquele dia até o dia de nossa morte, nós estaríamos completamente sempre com a mesma graça do Santo Sepulcro, a graça abundante de Deus eterno que vem morar dentro do homem com o Pai e o Espírito. Como ocorrem acidentes após o batismo, Deus deixou outro sacramento que ele instituiu, que foi a confissão de pecados, para que tudo que ocorre de erro em relação ao nosso batismo, a gente rapidamente possa voltar ao estado original do batismo, através da confissão, e renovando a regeneração da ressurreição, através da comunhão dos santos vivificantes mistérios do corpo e sangue de Cristo. Então, hoje, por exemplo, que acabamos de comungar, estamos renovados, limpos, porque o sangue do Cordeiro limpou os nossos pecados, junto com a graça da confissão, e o corpo de Cristo nos renovou, nos regenerou novamente aquele estado batismal, e dependendo de como é a sese de cada ser humano individualmente, a comunhão não só o devolve o estado original do batismo, mas até o da graça sobre graça. Significa que além do estado original do batismo, se pode alavancar-se de graça em graça, de degrau em degrau, tornando-se cada vez mais santo a cada comunhão, a cada confissão, a cada liturgia, a cada domingo. E essa é a carreira do cristão ortodoxo, que começa no dia do seu batismo e não terminaria no dia de sua morte apenas. Deve continuar para a vida eterna, porque foi para isso que Deus venceu a morte pela morte, santificou o mistério do batismo, porque não era Nosso Senhor que necessitava do batismo, mas o batismo que necessitava de Nosso Senhor,
e antecipadamente, antes da Páscoa, insuflou no mistério do batismo a graça de vitória sobre a morte. Como? Através da plena participação na morte e ressurreição do próprio Salvador. De maneira individual, cada um participa dessa mesma morte e ressurreição de nosso Salvador através do seu batismo, do dia do seu batismo. E depois renovando isso através de confissão e comunhão. Isso se explica aqui o mistério de nossa salvação. É por isso que a festa da Teofania inaugura o mistério de nossa salvação. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, regozijemos nos dias de hoje, nos lembremos que nosso Senhor tudo fez de maneira antecipada para nós, Ele pensou em tudo. Lembro que não foi só o batismo que também recebeu uma graça antecipada antes da ocorrência dela mesma? Exemplo, antes mesmo da ressurreição, nosso Senhor instituiu a Eucaristia. Até a Eucaristia foi dada antes de sua morte e ressurreição. Porque para Deus também não existe tempo nem espaço. Assim como antes da Páscoa, Ele deu a Páscoa no batismo, instituiu de seu batismo o mistério do sacramento batismal, sendo isso uma antecipação de sua própria Páscoa, também quando Ele instituiu a Eucaristia, na Quinta-feira Santa, Ele não havia ressuscitado ainda. E qual foi o corpo que Ele deu aos apóstolos? O seu corpo ressuscitado de maneira antecipada, antes mesmo de sua morte e ressurreição. Porque Deus, para Deus, não tem tempo. Aqui vemos que tudo Deus pensou de maneira antecipada. O seu batismo e a Eucaristia foram antecipados antes mesmo de sua vitória sobre a morte e de sua ressurreição. E as graças, as mesmas graças do seu corpo ressurrecto no domingo de Páscoa, já foram dadas de maneira antecipada ao Jordão. Quando diz ao Jordão, a toda a igreja ortodoxa, a todo o seu corpo, que onde replica o rito da bênção das águas, cada uma daquelas pias batismais, a água que passa a aparecer após o finalizar do rito da bênção das águas é o próprio Jordão. Sabiam disso? A própria água, que ao ser transformada pela oração sacerdotal, ela passa a ser a água do Jordão. Nosso Senhor santificou o Jordão e o mistério do batismo e a bênção das águas, esse rito de bênção das águas, multiplica e expande as águas do Jordão para toda a criação, para todas as nações, onde existe um altar, uma pia batismal e o sacerdócio apostólico funcione de maneira eficaz, com sucessão apostólica, com doutrina e confissão de fé. Somos ricos, irmãos. Irmãos e irmãs, nós somos ricos. No dia de hoje, podemos dizer que somos multimilionários de graça. Não tem como medir a nossa riqueza, porque esses foram os espólios que nosso Senhor nos deu de maneira gratuita, sem merecermos, como vitória sobre a morte. Ele compartilhou esses espólios, pois vamos nos regozijar e nos deleitar nesses mistérios, tanto do nosso batismo, como da ceia mística eucarística, que todas as liturgias nós compartilhamos uns com os outros, o seu preciosíssimo corpo e seu preciosíssimo e vivificante sangue, que nos dá perdão de pecados, força para a alma e para o corpo e vida eterna. Felicitações a todos vós por esse maravilhoso dia que nós todos comemoramos e lembramos nosso batismo e que possamos ser energizados com o poder de graça para sermos fiéis ao nosso batismo até o fim, para todo sempre, para a glória de Deus em sua eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor.